Bom dia, gente. Hoje é dia 27 de julho. A gente está aqui em mais um encontro para conversar sobre esse livraço aqui da Tatiana Salem Levi, Melhor Não Contar. Sensacional. O pessoal já começou a dar feedback aqui, é minha opinião, mas eu vou ouvir mais opiniões. Mas antes da gente começar, a passar para a opinião do pessoal, eu vou ler o texto que eu escrevi sobre as minhas, né, percepções e uma ligeira, digamos, sinopse, o meu recorte, não sei bem como que se chama, o que eu escrevi sobre o livro, para a gente abrir para um diálogo nosso. A gente inicia hoje um formato, acho que diferente, espero que mais livre, mais democrático. Vamos ver o que a gente vai construir a partir de hoje aí, nesse formato que eu tenho chamado mais de clube. Aí, às vezes, eu chamo de clubão, porque nós somos quase 200 pessoas no grupo de WhatsApp. Chamo de literatura, às vezes chamo de literatura e psicanálise, ainda estou construindo esse nome próprio aí, mas ele está nascendo de um outro jeito, né? Está renascendo de uma outra forma aí para nós, para mim, no caso. Então, vamos lá, vou ler meu texto. Melhor Não Contar é, antes de tudo, uma enorme e corajosa confissão pública na qual a autora expõe suas dores de crescimento diante de uma mãe que ela amava profundamente, mas em quem também observava contradições e enganos. Tatiana relata sua trajetória como a irmã do meio de uma família que cedo viu a separação dos pais e que logo depois recebeu como novo membro um padrasto. Padrasto esse que era querido pelas 3 irmãs. Permitia a elas tudo aquilo que crianças e adolescentes costumavam desejar: a liberdade de fazer tudo o que querem, de serem atendidas em suas vontades, e a presença desse novo homem na vida de sua mãe é vista com carinho e tranquilidade, até que, em um dia de 1989, a Tatiana, de 10 anos, se vê sem a parte de cima de seu biquíni, à beira de uma piscina, estimulada pela mãe nos liberais anos 80, e então recebe das mãos desse padrasto um desenho de seu corpo seminu, com os mamilos de seus seios desenhados com uma força evidente. Essa imagem, que precede sua menstruação precoce, permanece na cabeça de Tatiana sem que ela ainda consiga compreendê-la. Até que, anos depois, este homem bêbado se atira sobre ela em uma visita inesperada. Seus toques, sua voz embargada pelo álcool, sua lassidão, tudo nele estabelece, então, conexão com aquele desenho rabiscado anos antes. O segundo tempo do trauma de Ferenczi. É com essa dor de espanto e repulsa, é com a dor da morte trágica da irmã mais velha, é com a dor de relacionamentos amorosos com homens mais velhos que Tatiana terá de lidar ao longo de seu amadurecimento. Tudo isso sempre cercado pela grande angústia sem resposta. Deve contar à mãe de seu padrasto? Deve expor aquele homem ao juízo da mãe? Ela acreditará, essa mãe forte, feminista desde cedo, independente, uma mãe que lutou contra a ditadura e as amarras sociais que prendem as mulheres a certos padrões? Esse segredo que Tatiana conta aos poucos às pessoas mais íntimas, ela jamais contará à mãe, que, consumida por um câncer, morrerá sem sua presença e sem ouvir da filha essa enorme dor. Tatiana escreveu um livro denso, forte, confessional, corajoso e aberto sobre questões que atravessam o feminino há muitíssimas gerações.
o enfrentamento dos homens que reivindicam para si os corpos das mulheres, a relação mãe e filha e a transmissão geracional que se dá entre elas, muitas vezes sem que as filhas percebam que isso acontece. A voz feminina na arte, tão diferente da voz masculina, a relação da mulher com o próprio corpo, o modo como o feminino lida com o vazio, a falta. Capítulo a capítulo, Tatiana revela como de suas dores surgiu a escritora e como a escritora e como a escrita, de algum modo, permitiu seu crescimento e a compreensão de si mesma e de suas questões mais profundas. As perguntas que Tatiana faz a si mesma são perguntas que a implicam no que ela está vivenciando, como se um analista a estivesse confrontando com isso. Ao ler o livro, me pareceu muito que ela estava reproduzindo em sua escrita um processo analítico. Tatiana questiona a si mesma e o que a cerca o tempo todo. É como se ela pedisse ao leitor, especialmente à leitora, que também procurasse em sua vida as questões mais importantes, que evitasse fugir delas, como ela mesma fugiu um dia. E Tatiana estende suas reflexões para seu lugar de filha, vê sua mãe em si mesma, como se talvez até tivesse herdado sua alma, e as dores que sente nas costas, nas enxaquecas. Depois pensa na terceira gestação, indesejada, e um susto para ela e seu namorado. É uma coisa indizível que não significa falta de amor, mas certa culpa incompreensível. Outro ponto do livro que merece atenção e que a escritora revela é a relação dos homens que amou com seu terrível segredo com o padrasto. Ela deveria contar a eles ou não? Para ela, uma confissão como esta era uma prova da paixão que sentia, mas a reação de todos eles era de desconforto. Como um deles lhe disse, os homens não querem saber essas coisas. Então, é melhor não contar? Que terrível guardar para si um segredo tão doloroso e depois não dizê-lo à mãe que já sofre sua luta contra o câncer. Dizer a ela seria acrescentar, quem sabe, uma nova dor, à dor da doença? É nesse ponto que se encerra uma das perguntas do livro. Escrevê-lo só foi possível depois das mortes da mãe e do padrasto? Tatiana precisou que os dois partissem para finalmente contar sua história? Faltou a ela coragem? Essa dor e esse questionamento da coragem pessoal também aparecem. Só um minuto que eu tive que liberar aqui a entrada. Peraí. Essa dor e esse questionamento da coragem pessoal também aparecem no episódio de seu aborto, contado com uma objetividade que talvez seja necessária. Tatiana já não desejava ser mãe, confessando que mal dava conta de seus dois filhos. Há todo um ciclo de perda aí, que vai da perda da inocência através dos olhos lascivos do padrasto ao fim dessa gestação, passando pela perda da mãe. No início, a escritora nos apresenta um grande inventário de ausências. Descobre até mesmo que sua mãe, recém-falecida, também um dia havia realizado um aborto. O epílogo do livro coloca, então, por fim, Tatiana e o padrasto frente a frente em um restaurante de Paris, muitos anos depois de um último encontro. Era a hora do ajuste de contas, de dizer àquele homem todo o mal que ele lhe fez, e a conversa é dura, seca, formal, até que ela finalmente expressa sua dor, e ele apenas repete, a cada confissão-acusação, um seco e ridículo eu sei. Um eu sei que a irrita, que a desgasta, pois se ele sabe e sabia, por que agiu como agiu? E a resposta dele é desconcertante, porque me apaixonei. Isso a revolta ainda mais, como se a paixão ou o amor pudessem absolvê-lo. E no fundo é isso que ele quer, perdão e absolvição, que recebe de uma Tatiana que de fato não perdoou.
No fim, como uma afirmação de sua condição de escritora, ao ouvir que sua mãe desejava escrever ficção, uma mãe que morreria dali a alguns meses, não teve a coragem de dizer não a ela, mas no íntimo dizia a si mesma: eu quero ser escritora. Esse lugar é meu, mãe. E aqui nos separamos. Essa é a minha independência de você. É isso, gente, que eu escrevi sobre a minha leitura do livro. Óbvio que ficou faltando um tantão de coisa, né? E é aí que a gente passa para nossa conversa. O que vocês acharam do livro, né? Como é que foi esse livro para vocês? Lília disse que o pessoal do outro grupo dela, que ela participa, dá nota, dá estrelas para o livro. Eu dei as minhas estrelas que eu fiz no meu ranking. E vocês? Quantas estrelas vocês dariam para esse livro, né? Como é que foi a leitura desse livro para vocês? Diga, Neidil, pode abrir. Eu acredito que você, nesse resumo, resenha, sinopse, diz tudo o que eu gostaria de ter dito em relação ao livro. Gostei muito. Daria 5 estrelas para esse livro, uma nota de 1 a 5, eu daria 5. Ele é profundo, ele é denso, e ao mesmo tempo eu me vi nela, nas suas dores, em muitos momentos. Gostei muito, muito. Fiquei muito feliz e mobilizada lendo esse livro. É isso. A impressão que dá, né, é que fala que mulher que eu acho que não se viu, que mulher não se viu nesse livro, né? A impressão que eu tive foi essa. Parece que cada mulher se encontra nesse livro em pelo menos muitas questões, né? Diga, Magda, por favor. Abre seu microfone, seu microfone. Eu fui lendo e fazendo algumas anotações. Para mim, eu gostei muitíssimo do livro, foi um livro surpreendente. Enfim, 5 estrelas, né? As duas, algumas questões. Primeiro, a questão da menstruação, para mim, foi muito importante, a questão do sangue das mulheres, que nunca aparece, que não só não aparece, como é escondido, né? É tratado como uma coisa nojenta. Né? Toda essa questão de nós, como aquelas que parimos, nós que temos essa diferença tão fundamental, né? Ser escondida. Eu acho isso uma coisa importantíssima. Eu acho tem culturas que as mulheres são isoladas, não pode transar, não pode... Nossa, isso é uma coisa atemporal com relação às mulheres e muito séria. Né? E muito pouco tocada, com todas as questões do feminino, do feminismo, etc. e tal, a questão da menstruação que ela aborda aqui, e com desse sangue, eu acho assim, fundamental. A outra coisa que eu gostei muito, que foi na página, eu até acho que foi, eu tenho aqui as páginas, mas enfim, é quando ela diz que ela está se excedendo e que ela tem uma mulher sábia dentro dela que diz tanto não. E eu achei isso maravilhoso, ela poder pontuar esse limite que nós, como mulheres, podemos ter. Saber que a gente mesmo poder dizer, né? Porque as mulheres são tratadas como essas que, enfim, que não tem limite, né? Então, eu achei que quando ela traz esse tanto não, de uma delicadeza e de uma importância muito legal. Não é? Tem até uma fala que mulher não tem superego, enfim, coisas que me veem na cabeça, né? Agora, um ponto que assim eu achei quando você fala vou pegar por aqui, a partir do que você falou, como se ela estivesse fazendo uma análise, eu fico pensando que faltou o analista. Porque não sei nem se ela fazia análise. Pelo seguinte, porque eu acho que é muito difícil para ela incluir o desejo dela em relação ao padastro. Isso ficou
vamos dizer assim, com relação ao Édipo, com relação à mãe dela. Isso ficou num lugar absolutamente sem poder ser tratado. E eu acho que ela não consegue tratar isso, apesar de ter escrito o livro. Por isso, tanta culpa, por isso, no final, nas últimas palavras, esse é meu modo de ver, nas últimas palavras do livro, no final, com relação à lápide, ela se questiona por que ela incluiu o nome, aquela guerreira, doce guerreira, que era um modo como ele chamava a mãe, e que fica escrito na lápide da mãe, e que ela diz por que eu fiz isso? Quer dizer, ela não conseguiu elaborar, entendeu? O desejo dela em relação a esse homem, a esse padrasto. Isso eu acho muito triste para ela, entendeu? Porque é preciso que ela resolva essa culpa e compreenda a importância desse homem que está o tempo o amor e a violência e tal, entendeu? Porque eu acho que isso me doeu, entendeu? E eu acho que isso aparece porque eu acho que eu aprendi isso há pouco tempo, gente. É preciso incluir a falta de amor no amor. O amor não é uma coisa total. O amor tem falta de amor. Então, se a gente, vamos dizer assim, não quebra essa história, não é falta de amor, é também falta de amor. Falta de amor da mãe, falta de amor. Tem falta de amor em todos os amores. Né? É uma coisa que eu estou trazendo, porque foi um insight que eu tive muito recentemente. Eu acho que esse espaço é um lugar onde eu posso falar isso. Gente, esse negócio apareceu na minha cabeça e fez sentido. E aí eu acho que essa falta de elaboração dela, entendeu? Dificulta essa separação da mãe muito grande. Por quê? Porque quando ela fala esse espaço é meu, é como se não pudessem existir duas escritoras. É como se não pudessem existir, entendeu? Essas duas mulheres que ficaram ligadas nesse homem. Porque essa mulher que era tão independente, ao mesmo tempo era submetida a esse amor. Enfim, é esse homem, narciso até não poder mais, lindo, maravilhoso, entendeu? Que ainda tinha uma outra mulher com um filho que não reconhecia, quer dizer, um homem que, vamos dizer, a gente pode dizer que, em termos de ética e de caráter, deixa muito a desejar, entendeu? Porque ele, posso até pensar que aquele excesso de narcisismo fez dele essa pessoa que acha que podia tudo, né? Que não precisou se limitar. Então, mas essa mulher era completamente apaixonada por ele, né? Então, eu concordo com você, Magda. Acho a sua pontuação maravilhosa e trago as perguntas. Eu até marquei até com um azulzinho aqui para trazer para a gente as perguntas da página 126. Quando ela fala assim, em casa, faço uma lista de perguntas. Quando tinha o sutiã do biquíni, eu tinha a intenção de me mostrar, que é como, quando ela começa, parece, a tentar, de fato, lidar com isso, né? Eu tirei o sutiã do biquíni, eu tinha intenção de seduzir, né, o padrasto, senti tesão quando vi o desenho. Anos depois, quando ele me assediou, me senti excitada. Eu acho que complementa isso que você está dizendo. Completamente, completamente. Isso, e aí ela vem fazendo uma série de perguntas, que inclusive a última, 11, por que contá-la agora, quando ele e ela já estão mortos? Quando só eu tenho a palavra? Isso eu e o Caio estávamos conversando ontem, né? E o Caio disse assim, agora não temos a versão dele, né? Ele não existe para dizer nada, né? Ele já está morto, ele não pode falar nada sobre né, o ponto de vista dele, o que de fato, enfim, uma outra versão dessa história. E ela, né? Por que afinal não contei para minha mãe? Né? Senti-me lisonjeada por ser assediada por um cineasta renomado, que é isso que você diz aí. Então, assim, de alguma maneira, ela começa aqui a se implicar nisso que um ensaio, né? Quer dizer, falta ainda
tanto, mas Porque ela fica num nível. Eu acho que essas perguntas ficam, talvez, num nível como se ela não pudesse sentir isso. E isso provoca culpa nela. O que acontece, porque isso é muito edípico, ela tinha 10 anos, ela era uma criança, no início da adolescência, o padrasto ou o pai está ali para dizer, você não, vamos dizer, estou aqui, né? Você não, a minha mulher é essa, quer dizer, e permitindo assim a qualquer menina desejar esse homem da mãe, da mulher, enfim, poder viver isso sem esse tamanho de culpa, né? Viver isso porque isso é para ser vivido, né? E ponto. E eu acho que ela fica presa nessa sozinha, ela fica sozinha com essa questão. Uhum. E aí, então, sua opinião é que o livro não ajuda a resolver ou não resolve? Não resolve. Quem sou eu para dizer isso? Porque Claro. ela, né? Eu acho que o livro a gente pode olhar como, vamos dizer assim, independente das pessoas reais, mas esse livro como literatura, no sentido de que esses personagens podem não ter nada a ver com as pessoas, aquilo que se escreve, né? É fantástico ela ter escrito e chegar até nós, entendeu? E a gente poder conversar essas coisas todas. Mas eu acho, a minha opinião, que do ponto de vista dela, ela tem trabalho a fazer, entendeu? Para poder se livrar dessa culpa, para poder descobrir entendeu? Poder aceitar o próprio desejo, enfim, essas coisas são da vida, né? Essas coisas são da vida, porque eu acho que ela carrega um peso muito grande, e eu acho isso porque o final do livro é isso. Por que eu escrevi isso na lápide? São as últimas palavras, é o final do livro. Zina, aquece a gente aí, fala mais, diga aí sua opinião, por favor. Ou traga outra questão, enfim. Não sei se vai dar para dar minha opinião, porque eu estou num lugar um pouco barulhento, eu esqueci de trazer o fone. Mas eu vou tentar. Se tiver muito barulho, vocês falam, aí eu deixo para um outro dia. Não, estamos ouvindo bem, pode falar. Eu acho interessante ouvir vocês. Assim, primeiro eu quero dizer que é a primeira vez que eu participo de fato, né, assim, abrindo a minha câmera e falando com vocês. E eu não sou psicanalista, não sou da psicologia, eu sou artista. E eu também me sinto hoje uma escritora, assim, em processo, né? E eu fiquei muito feliz, assim, primeiro vou fazer só essa pontuação, de que eu fiquei muito feliz quando eu consegui ler esse livro, porque eu amei loucamente. Assim, foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido nos últimos 3 anos, eu acho. E eu sou uma leitora, assim, constante. Então, quando eu escuto vocês, eu acho curioso, porque, para mim, o livro foi uma catarse. Eu acho que que ele foi muito além de uma terapia para a escritora. Então, assim, e o que eu acho é que, assim, às vezes a escrita ela não é linear. Então, às vezes a gente escreve e depois a gente reorganiza a escrita. Então, não sei, se ela estivesse aqui, ela poderia nos responder isso. Mas eu acho que tem em alguns momentos muito claro o quanto que essa escrita foi restauradora. Mas depois também eu me perguntei, né, assim, porque no final do livro, lá no final, ela fala que são livros de ficção. Então eu não sei até que ponto, né, ela colecionou escutas e escreveu essa história. Então, assim, eu cheguei a procurar para ver se eu achava então o nome dessa mãe, que era uma escritora famosa, o nome desse cineasta, e eu não achei. Não sei se vocês acharam, não sei se vocês procuraram, não sei se era realmente real. Então, isso é uma pergunta que eu tenho aqui. E eu fiz várias anotações. Então, por exemplo, quando eu falo disso, eu falo porque, assim, uma anotação que eu fiz e que eu acharia interessante, assim, compartilhar com vocês aqui, é que tem uma hora que ela, antes dessa página 106, né, quando ela faz as perguntas, ela fala, ela fala uma coisa assim, as palavras saíam de forma aleatória, como se alguém tivesse aberto a tampa do seu cérebro e as tirasse ao acaso. Isso é uma das frases que eu copiei, né? Aí tinha uma outra frase que era assim, perguntas.
as perguntas, mesmo sem respostas, me acalmam. Ela fala isso já na página 206. Então, assim, eu fiz várias observações, porque como o livro me pegou muito, né? E para mim ele foi assim mais do que 100 sessões de terapia. É como se eu conseguisse me restaurar ao ler. E então eu só queria colocar essa questão da escrita, que assim, quando eu escrevo, que eu tenho 2 livros que eu escrevi que eu ainda não publiquei, ele não tem uma ordem correta. Às vezes aquilo que eu boto no final, ele causa mais impacto. Ele vai fazer com que o leitor possa, então, assim, entrar num questionamento mais profundo. Então, às vezes, tem uma intenção do que eu quero que venha primeiro e por último. Aí é só isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigada a você, Zina, porque traz também uma perspectiva, né, do escritor, né? Também é legal, de uma outra leitora, mas também de uma escritora, né? Legal. Vamos ver o que a Maria vai trazer e depois a gente pode também levantar essa questão da escrita, porque ela fala muito também dos diários das mulheres, essas coisas, a gente pode levantar essa bola. Diga, Maria, por favor. Então, primeiro queria agradecer a Magda por essa frase que ela trouxe, que é incluir a falta de amor no amor, que é incrível. Essa frase, assim, para ser assim desdobrada e eu agradeço a contribuição. E Só um instante, essa frase é do meu psiquiatra, Rodrigo olha, Fraga. uma elaboração incrível e que deve ser, assim, provoca muitas reflexões. A outra, eu também queria fazer uma pergunta para você. Quando você traz à tona que ela não elaborou, né, que são questões do viver, né, o desejar um homem, seja ele o padrasto, ou, né, são questões intrínsecas ao humano, e isso a cultura atravessa e nos traz essa culpa que, segundo você, a personagem não elaborou. E aí você fala de uma forma muito óbvia, né, que quando ele escreve, ela dedica na Lapte, né, que era uma expressão que ele se dirigia à mãe, né? Por que a partir dessa expressão e de forma tão óbvia você verifica que ela não elaborou e que há essa culpa toda? Que para mim não foi tão óbvio assim. Tá. Eu acho que eu estou com o trecho aqui, tá? Tá. Que Que ela página é? é Por a favor. página. Eu sou meio ruim nesses negócios. Eu acho que. Peraí, deixa eu voltar. Acho que é bem no final. É porque eu sou assim, eu me atrapalho um pouco, porque eu leio no Kindle, tá? Tá. É o final do capítulo 113. É Tá. 209, 210, talvez? Isso. Ah. Ela diz assim: aos 21 anos de idade, eu achava Doce Guerreira um belo epíteto. Hoje, quando olho a lápide da minha mãe, me pergunto, quer dizer, ela olha hoje, quando está escrevendo o livro, com raiva e culpa, por que fiz isso? Então, essa é uma pergunta que inclui essas outras coisas. Teve uma coisa que me marcou muito no estudo da psicanálise, que eu depois posso até procurar o nome eu tenho o livro aqui, provavelmente, que é um estudo que um psicanalista francês, que eu não vou me lembrar o nome agora, tem, mas eu tenho aqui, depois eu posso ir lá pegar, com, vamos dizer assim, crianças, adolescentes estuprados. A questão do estrupo. É estrupo, eu nunca sei se é estrupo ou estrupo, esse negócio me... Tá? Estupro. Que era o Estupro. seguinte, que não é possível ficar no lugar da vítima, nunca. Que aquele que foi estuprado precisa trabalhar o desejo dele, que estava incluído, que ele pode ter sentido no momento, entendeu? Há o desejo e o gozo incluído no lugar do estuprado, que precisa ser elaborado para a pessoa sair do lugar da vítima. Isso me marcou muito. E eu tenho esse livro aqui, que é de um psicanalista francês, da linha lacaniana, eu vou daqui a pouco lá procurar, mas eu acho que, vamos dizer assim, claro que eu estou falando de uma coisa limite,
entendeu? Uma situação limite. Mas eu acho que me lembra, vamos dizer assim, isso, entendeu? Porque ela está num lugar de vítima, de alguma maneira não, ela é vítima desse homem. Mas, vamos dizer assim, ela é preciso que ela encare, vamos dizer assim, dê conta da presença, do desejo dela e saia desse lugar de culpa e de raiva, porque isso, para mim, não é um trabalho difícil, porque é um trabalho de perda muito grande, é um trabalho de se incluir de outra maneira nessa história. É isso. Entendi. Eu discordo. Sim, por favor, eu gostaria de te ouvir. Assim, uma elaboração. Primeiro tem um contexto, que ela é uma menina, né? E eu vivenciei, eu vou abrir muito. Esse livro me capturou muito, desde o título, que é muito forte, né? Melhor não contar, que depois a gente desdobra, que é um sinônimo de silêncio, né? E o quantas famílias existem desse velado que acontece, né? Então, eu tenho essa vivência na minha família. Eu mantenho a minha análise ainda freudiana, lacaniana, e não estou dizendo que foi, mas são traços muito similares da minha vida, fiquei muito impactada com isso. E a minha psicanalista fez exatamente essa pergunta sua, porque e o seu desejo, né? E isso me intrigou, e eu olhei para isso, porque eu acho belíssima como ela trouxe essa frase, as perguntas, mesmo sem respostas, elas me acalmam, né? Assim, a forma de elaboração. E eu acho que tem que ter um contexto. A postura não é vitimizada. Eu já desloquei de muitos lugares na situação familiar, mas eu acho que isso é um corte que a psicanálise faz. O desejo está ali. É claro que a criança ou adolescente ele vai ter a atração, mas naquele contexto, né, onde você deveria estar sendo protegido, né, está sendo resguardado, e você vê uma violência numa criança, aí eu já não trago essa questão, entendeu? Eu acho isso muito, muito delicado de persistir. E eu não vejo essa culpa nela, eu vejo Mas também ela escreve. Mas essa culpa aqui, a gente pode até entender, assim, por que eu trouxe ele para minha lápide, dei atenção ou protagonismo para essa pessoa na lápide da minha mãe. Tem outros desdobramentos. A palavra culpa ali, ela está muito na literalidade. A raiva e a culpa, elas atravessam esse momento. Por que será que eu botei ainda, apesar todo esse contexto, eu ainda incluí ele no protagonismo? Eu coloquei ele na lápide da minha mãe, né? Eu poderia ter desviado. Se você quer ler como uma leitura de um desejo, uma pessoa que ainda está ali, a gente pode, ao infinito, desdobrar leituras, sabe? Mas eu tive como esse livro muito reparador e uma visão dela muito na escrita, elaborando, e de um passado. E eu achei eu gosto da filosofia, muito Bergson, que é assim, um passado que e um presente que não para de passar. Ela tem uma escrita com um tempo que recorta a passagem da mãe, a passagem dela, e a passagem do que isso é muito, muito, muito realidade nas famílias, entendeu? É lindíssimo o que ela entrega para a gente. Então, assim, é claro que se a gente faz a psicanálise, a gente vem dialogar com ela, mas eu acho que isso aqui foi para além, sabe? Como ela disse, foi muito para além, assim, é muito bonita a escrita, assim, fiquei apaixonada, assim, muito obrigada pela indicação. E que venham outros bons livros, assim, é muito, muito, muito bom. É isso, mas eu discordo, Magda, eu acho que a personagem, ela foi que foi. Eu achei também, Maria, que ela fez o exercício da elaboração ali, e eu percebia muito ela se implicando, né? Eu falei, nossa, é muita implicação. É muita responsabilidade, são muitos questionamentos e muita abertura para pensar o diferente, o todo. Ela está ali guerreira.
É, Não sei se a palavra é essa, guerreira, mas lindamente elaborando. eu notei isso também, por isso, assim, achei que todo psicanalista deveria ler, né? Assim, toda mulher deveria dar conta também, porque é muito difícil, eu não sei se é possível que toda mulher consiga, porque é um livro difícil, não é qualquer mulher que conseguiria ler, mas, enfim, eu recomendaria para muitas mulheres, né, essa leitura. Diga, Magda. É só para. Eu acho o livro maravilhoso, eu acho a escrita dela ótima, eu adorei o livro, eu acho que ela faz uma tentativa corajosa. E deve ter, sem dúvida, quem faz pergunta abre caminho, mas eu continuo achando que teria sido aliviante para ela se ela resolvesse a culpa a raiva dela. Se ela pudesse se fazer essa pergunta mais profundamente, porque o livro termina, para mim, sem ela resolver isso. Não estou dizendo que quem sou eu, desde o começo eu falei, quem sou eu para dizer o que foi para ela? Estou vendo isso como um personagem. Como, para mim, o personagem poderia se dar mais alívio, entendeu? Vamos dizer assim, mais alegria e se livrar disso. Mas o livro é incrível, ela é corajosa, imagino que ela foi muito longe, eu adorei poder lê-lo, estou indicando para muita gente. Magda, isso é que é incrível, né? Porque a interpretação de cada um, né? O quanto pode levar. E eu acho que essa interpretação diz também da gente, né? Quando eu consigo enxergar essa libertação nela, está dizendo mais de mim, né? Do que da personagem. Eu acho que é um pouco por aí. O que a gente tem que se responsabilizar por essa interpretação, assim, né? Isso é que é bonito. A literatura nisso é assim, é uma dádiva, é muito bom. E esse espaço aqui, eu acho que ele potencializa, né? Porque aí eu escuto isso que a Magda traz e enriquece a minha própria compreensão, e a Maria. É como se eu estivesse lendo aqui, nós estamos em 15, 16, sei lá, 15 livros distintos, né? A partir da vivência de cada um que se manifesta. Aí eu ganho 15, melhor não contar, né? Para mim. Diga, Denise. Abre seu microfone. Seu microfone. Estou aqui, assim, querendo ler o livro de novo, porque eu estou entre a Maria e a Magda, apaixonada pelas posições e concordando com as duas, conseguindo concordar com as duas. Então, eu amei o livro. Desde o início, a leitura muito fluida, muito boa, e não sei se eu posso falar uma catarse, mas, enfim, eu achei muito bom o jeito como ela trouxe. A minha primeira visão como escritora, que eu também escrevo e tal, foi, como a Zina falou, eu acho que a escrita liberta, sim, eu acho que a gente consegue, pode ser que não totalmente, mas, enfim, eu vi ali uma libertação, pode ainda ter culpa, pode, mas ali também entendo o livro como um recorte da situação, uma parte de ficção, uma parte de realidade. Então, ali foi um pedaço da história, um entendimento que não necessariamente ainda está preso àquilo, né? Como ela quis mostrar aquilo. Então, de repente, ela quis mostrar um pouco da culpa, ela quis mostrar um pouco de alguma coisa que não necessariamente é o que está, né, ainda nela. E quando a Magda falou, eu fiquei assim, impressionada. Falei, nossa, como eu não percebi tanto, assim, como a gente tem que se livrar de algumas coisas para poder se libertar, enfim. Fiquei... Aí, quando a Maria falou, eu concordei. Então, eu estou aqui querendo ler de novo para ver onde que eu bato meu martelo, sabe? Mas o livro é isso, e as opiniões também diversas são isso. Maravilhoso, Suzê. Obrigada. Tomara que o próximo, gente, eu encontre um legal assim também. Estou com opções aqui. Diga, Lília.
Eu fiquei no meio termo, porque a Magda parece que percebeu de forma mais clara. Eu achei que foi de forma sutil, o desejo dela foi apresentado de forma sutil, mas na minha percepção foi só quando ela já era adolescente. Quando menina, não. Quando menina, eu achei que foi uma agressão muito grande, foi assim uma experiência horrorosa, né? E aí, quando adolescente, quando jovem, né? Aí eu já achei que ela se questionou quanto ao desejo, sim, dela própria. Eu achei que foi mostrado de forma sutil. Mas quando criança, não, assim, não vi isso. Mas sei que há, inclusive, psicanalistas que falam sobre isso, né, que a Magda colocou, sobre essa questão do desejo, da implicação, isso tudo é falado. Mas, na minha percepção, eu enxerguei assim. E, assim, é uma coisa muito difícil elaborar isso, né? Assim, é dificílimo, eu acho, elaborar essa culpa pelo próprio desejo numa situação dessa, né? Olha Enfim, só, essa é a minha percepção. porque é uma coisa difícil de ser elaborada, mas não é ser elaborada pelo próprio desejo, é incluir o desejo. E é claro que é como uma construção, e não como uma lembrança, entendeu? A presença dela ali, vamos dizer, ela como criança, é claro, ela não tinha noção disso, ela só vai ter depois, como a Sisu, no meu modo de ler, como a Sisue falou, no segundo tempo do trauma, vamos dizer, né? Ela não tem noção disso. Isso é uma construção que você faz em análise, para poder dar conta da sua presença ali. Porque essa presença que está ali, né, provoca essa culpa dela. E culpa, gente, é para a gente se livrar, porque culpa não leva a nada. Culpa é sempre uma coisa que encobre aquilo que não pode ser incluído. A culpa está ali só para encobrir, né? Enfim, nesse sentido, não é através do desejo, é incluir, vamos dizer assim, a presença, não só o lugar de vítima, mas a presença daquele corpo que ela não tem noção, mas que pulsa. Né? Por isso é o segundo tempo do trauma. É só isso porque, enfim, para ajudar, né? Que eu acho que eu falei uma coisa que é difícil, sim, bem difícil, mas que a gente acredita que é possível, né? Mas o segundo tempo do trauma, se eu estiver errada, se Zoe me corrija, não é nesse sentido, não. Não é no segundo tempo, quando você está mais velha, não. O segundo tempo do trauma é porque Ferenc tinha via dois tempos do trauma. Um é que ele enxergava o trauma como benéfico, e o segundo é que não era benéfico. Eu não sei se Zoe corrobora aí o que eu estou falando. O meu entendimento é quando acontece um acontecimento traumático e esse acontecimento é identificado num momento posterior. Se identifica que aquele primeiro momento foi traumático no momento posterior. É assim que eu identifico, mas posso também fazer uma nova pesquisa e colocar lá no grupo, para a gente pegar os textos lá e compartilhar no grupo para a gente esclarecer também. E a Magda também vi que ela já achou o livro aí, né, Magda? E aí você põe lá no grupo. Você está fechada, Magda? Está fechada. O livro me marcou, tem muito tempo. Eu estava lá, enfiada no canto, eu vou colocar assim, mas eu vou dar uma lida aqui para ver qual é o texto, porque é uma coletânea de textos do Éric Lohan, que se chama A Sociedade do Sintoma, e eu vou procurar onde que fala isso, qual é o texto, porque são vários textos, eu vou reler. Isso, então nós vamos as duas ficar com esse dever de casa, de colocar e compartilhar lá no grupo para a gente, porque a conversa se encaminhou toda nessa direção, né, gente? E aí a gente complementa lá no grupo, já que nós temos esse espaço para completar. Ah lá, ó, a Lília já mandou um material. Coloquei um texto aí que esclarece bem isso. Joia, legal, Lília, obrigada.
Thalita, eu acho que levantou a mão. Thalita, fala com a gente. Olá, bom dia. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer ao comentário de cada uma. É a primeira vez, de fato, que eu estou participando. Está sendo maravilhoso ouvir a experiência, como vocês estão interpretando o texto. Só rapidinho falar, eu achei o livro maravilhoso. Uma escrita sedutora, assim, né, que te faz querer ficar lendo e entender mais. No primeiro momento, eu percebo ali uma questão de luto, de elaboração, e eu senti um pouco, me questionei em questão do desejo, né? Logo no início, quando ela fala sobre o seu corpo nu, né, o seio, né, na piscina, a questão do raio, do sol, da formiga passando, e também em um segundo momento, quando ela relata sobre ela estar vendo algumas revistas Playboy, né, as posições, como é que é o corpo daquelas mulheres, e até mesmo ela fica em frente ao espelho e a sua mãe chega. E elas acabam rindo da situação. E aí eu penso, né, como uma menina que está vendo o seu corpo se desenvolver, eu pensei nessa questão do desejo nesse sentido, né? Ela está se descobrindo, tem um desejo, tem um outro, tem um olhar do outro sobre nós. E, bom, é nesse sentido. E aí eu estava pensando até aí ela vai, né, fazendo esse recorte da sua vida e me remete até à atualidade, né, da mulher, do desejo da mulher enquanto mulher, de ter desejo de se permitir ter, né, que ainda existe ainda um tabu sobre a mulher poder desejar, a mulher ter ou a vontade, enfim. Então eu fiquei um pouco com esses questionamentos que eu acho que o livro me fez. E como você mesmo disse, né, a gente sempre pensa e remete a alguma coisa da gente, a gente se vê na escrita dela, em vários pontos. Acho que por enquanto é isso. Obrigada. O que eu percebi muito assim nesse livro, assim, que falou muito comigo, é a questão do corpo, né? Como ela aborda muito a questão do corpo feminino. A Magda mencionou a menstruação, mas tem também o próprio aborto, né? Como ela descreve o aborto, aquele sangramento todo, a dor. Fala da descoberta da sexualidade, quando ela está ali com a Playboy e tal. Fala muito da enxaqueca, das dores físicas, né? Como ela vai sentindo no corpo, as questões psíquicas, ela vê, né? Ela sente no corpo, né? Sintomatiza, vamos dizer assim, algumas... faz conversões, né? De algumas questões que ela não consegue elaborar, e relaciona muito a sua mãe, a sua avó, fala dessa coisa de que a gente tem, que é uma frase que eu gosto muito, né, de que cada mulher tem em si sua mãe, sua avó, sua bisavó, ela menciona isso. Então, eu acho, por isso que eu digo, né, que que esse livro fala muito com as mulheres e fala dessa solidão feminina, que é uma solidão que parece ser diferente da solidão dos homens. Eu não sei se vocês concordam com ela, mas eu concordo tanto, gente, com ela, quando ela diz isso, né? E por isso eu acho também que a literatura feminina é uma literatura diferente da literatura dos homens, que existe uma diferença entre os livros das mulheres e os livros dos homens. Não sei descrever qual é a diferença, né? Acho que pode até ser, acho que é nesse caminho, inclusive, que eu vou nas minhas pesquisas, agora lá, que eu vou, né, me dedicar no mestrado, nessa literatura feminina. Vou buscar o que é essa tal literatura feminina, né? Mas eu acho, sim, que existe essa diferença fundamental entre a literatura das mulheres, que sempre foi dita, ela diz, né, que ela foi reconhecida como a literatura menor. Eu acho que hoje a gente não não acha mais, não, acho
Bem, isso é particular meu, eu leio muito mais mulheres que homens, mas é porque eu me interesso muito mais pelo que as mulheres têm a dizer, né? Eu me sinto muito seduzida pela escrita feminina, né? Diga, Magda. Eu concordo com você. Ai, o negócio aqui. Eu concordo com você, eu acho que é diferente. Porque eu acho, assim, gente, vou dizer uma coisa assim, eu acho que eu acabei de ler sobre isso, eu vou começar a anotar o que eu leio, vou começar a escrever um pouco, porque eu não escrevo nada. E assim, a questão do feminismo, de ser feminista, do lugar das mulheres, não pode apagar essa nossa diferença fundamental com os homens, porque aí, entendeu? A gente está roubada, porque está roubada da nossa diferença. Né? Eu acho que é diferente, sim. E eu acho que tem coisas que não é possível a gente compartilhar e partilhar com os homens e esperar que eles vão entender. Que ótimo que a gente possa partilhar entre as mulheres algumas questões, porque ela vive uma coisa muito difícil, que é a perda do marido dela, do companheiro dela, quando ela faz o aborto, porque ele consegue acompanhá-la até um certo ponto. Depois ele não consegue mais acompanhar. E eu fico dividida, fico achando que realmente, às vezes, para os homens não é possível acompanhar determinadas questões, eu acho. Eu acho que isso é uma coisa para a gente aceitar e encontrar outros espaços e caminhos para poder elaborar determinadas coisas. Deixa eu só ler o que a Maria colocou. Ela colocou, a Zina escreveu um pouco aqui. Tem um trecho que ela escreve: pois, quando sinto que estou indo longe demais na dor, só para ter uma boa história, sou tomada por uma mulher mais velha, mais sábia e responsável, que me sussurra ao ouvido, tanto não. Isso penso ser uma pista, onde ela diz sobre que essa história contada só pode ser contada porque foi de alguma forma elaborada. Aí a Maria diz: esse tanto não conversa com o Prefiro Não, de Bartleby, o escriturário. Aí a Lília diz que concorda, e a Denise diz: isso, se for escrita, foi elaborada, caso contrário, não sairia. Legal. As conversas paralelas, né, gente? Queremos ouvir as conversas paralelas. Jéssica, diga. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Minha primeira vez participando. Eu não sou da psicologia, sou da geografia, mas sou curiosa, acompanho a Sizui pelas redes sociais, gosto muito do que você produz. Minha primeira vez, né, no grupo, como eu falei. Cheguei atrasada, eu confundi o horário. Achei que era às 11, mas aí peguei a conversa na linha aqui, estou gostando muito de ouvir vocês. Aproveitei agora que a Magda falou do G, né, desse companheiro ou descompanheiro dela aí. Eu achei muito interessante esse paralelo que ela foi traçando na história dela e a história do G, que já vinha me incomodando desde o início, sabe? Quando parecia que ela estava vivendo algo muito parecido que a mãe dela viveu. Ela mãe de 2 filhos, com um cara que era incompleto, a começar pela forma do nome, né? G, porque que ele se revelava tão assim, pouco, né? Ela revelava dele tão pouco. E eu achei muito interessante, parece que ela se libertou dele junto com quando o livro saiu, quando ela terminou a escrita do livro, né? Aqui no capítulo 103, na página 191, ela fala assim: com o tempo, me dou conta de que o mais violento do aborto não foi o aborto em si, foi o G. E mais na frente, lá na parte 112, na página 208, ela fala o seguinte: ter interrompido a relação amorosa com G me traz uma liberdade em relação à escrita, como se eu pudesse ser só dela de novo, como se só agora o acontecimento pudesse se tornar palavra. Eu achei que ela se aproximou muito da mãe
E acho que talvez essa relação com ele tenha feito ela também querer escrever, querer se libertar. Isso é em paralelo a toda a história dela do livro, que a gente se conecta bastante por ser mulher, por ter vivido em algum momento a experiência do diário, se privada de contar sobre nossa sexualidade, sobre nossas descobertas, porque nós somos mulheres e não podemos falar, né? É melhor não contar. Enfim, isso me fez refletir, me fez ficar curiosa em relação a esse G, me deu até vontade de saber quem era. Será que ele era casado? Ele vivia em outro lugar? Por que que ele a tratou dessa forma? Parece que essa relação com ele fez ela ter vontade maior ainda de escrever e de encerrar um ciclo. Parece que encerra um ciclo também junto, né, com o livro, como ela fala aqui. Eu não sei elaborar muito bem isso que eu estou falando, até porque eu não tenho teorias, né, para me embasar, não sou da área da psicologia, mas eu achei muito interessante, em paralelo com a história dela, esse encerramento de ciclo desse relacionamento, né? Essa violência que foi maior, o relacionamento dela com ele, e a forma como ele agiu, do que propriamente o aborto, que foi algo mais físico, né, para ela nesse sentido. Não sei se vocês pensaram sobre isso também, a relação dela. É como se ela tivesse denunciando, né? Não sei se essa é uma boa palavra, mas é a que me vem, tantas coisas, né? Ela está, bem, a começar pela questão do aborto, né? Porque depois que ela fala sobre o aborto que ela realizou em Portugal, que é legalizado, isso foi uma questão, a partir do lançamento do livro, isso a mídia brasileira super falou disso, né? Então, é uma questão política que veio à tona a partir do lançamento do livro, importantíssima. Então, assim, também o papel fundamental do livro aí, que eu achei, inclusive a PL do aborto aí veio à tona a partir do livro, eu achei que a gente não pode encerrar esse encontro aí sem mencionar isso, sem deixar isso gravado aqui, né? Passar sem dizer isso aqui, que eu achei muito importante politicamente, muito corajoso ela ter trazido e ter participado de diversos eventos com essa temática para falar sobre isso, colocar isso em debate. Acho isso importante também. E ela, a gente sabe quem é esse cineasta, né? Porque isso foi amplamente divulgado. Quem é a mãe dela são figuras públicas, muito conhecidas, muito famosas. Esse padrasto, a mãe dela também, inclusive. Então, é muito... Ela como se ela tivesse... E outra coisa que eu estava analisando, eu não sei, eu acho que nós aqui, muitos de nós, alguns de nós, leram Vista Chinesa. Vocês leram Vista Chinesa? É como se lá... Então, para quem não leu, Vista Chinesa é uma amiga dela que sofreu um estupro no Parque Vista Chinesa. E essa amiga, ela é uma pessoa que trabalhou ou trabalha ainda na televisão, uma roteirista, não atriz, não. Uma pessoa lá do Rio, e também acabou sendo revelada a identidade dessa pessoa a partir do momento que ela escreveu o livro. Essa pessoa se revelou, essa amiga apareceu, revelando quem tinha sido de fato. Não, a amiga permitiu que ela escrevesse o livro e tal, e ela assumiu a identidade dessa amiga em primeira pessoa, no livro, na escritura do livro. E a sensação que eu tive ao ler Melhor Não Contar é como se ela tivesse em Vista Chinesa fazendo já o início de uma tentativa de elaboração de algo que já era dela, né? Um estupro, né? Uma experiência de violência sexual, né? Ela já começa ali naquele outro livro algo nesse sentido, assim, e
eu não sei se termina em Melhor Não Contar, ou se Melhor Não Contar ainda é um passo para algo que virá ainda, né? Isso só ela sabe, ou nem sabe ainda, né? Mas é como se ela fizesse essa literatura de autoficção, uma literatura meio de denúncia, e o G, eu acho que entra nessa história, né? Não sei se é intencional, mas é algo que fala de si. Eu acho que a literatura das mulheres, ou a literatura que eu gosto nas mulheres, é muito autobiográfica, ela é muito de denúncia. É um comentário, tá, gente? Não estou falando como alguém que diz, que fala de um lugar de saber, não, é mais opinativo mesmo. A Ellen está dizendo aqui, acredito que o livro todo traz muito sobre a solidão, e essa solidão feminina. Acredito que todas já vivenciamos algum momento da história, essa solidão, eu acho. Seja no abuso, seja na falta da presença da mãe, na falta do ensinamento sexual, em um relacionamento abusivo, no luto, na falta de conversa e diálogo. E todos esses temas tratados no livro trazem muito da solidão. É um livro de escrita íntima e realista. E aí ela fala, por exemplo, da Virginia Woolf, né? Ela fala de algumas outras escritoras que viveram relações abusivas ou estupros, né? De estupro, enfim. Fala do diário, da literatura feminina, acho que essas coisas todas eu tinha apontado aqui para a gente trazer. Que mais, gente? Temos 15 minutos só para finalizar. Zina, fala com a gente, abre e fala. Diga, você. Abre aí o microfone. Prefere que eu leia? Ou você quer. Fala você. Porque, Aí. na verdade, eu estou no pronto-socorro esperando uma pessoa. Então, assim. Então eu falo. Você quer que Eu eu acho que é fale? melhor escrever, entendeu? Tá, então eu falo. Tá. Então, a Zina diz assim: gostaria de chamar a atenção para outro trecho. Senti vergonha de estar perdendo a minha mãe, de a minha mãe estar tão doente, de saber que em breve eu seria uma garota sem mãe. Fiquei me perguntando quantas vergonhas carregamos em nós, quantas vergonhas carregamos no corpo, né? Vergonhas, né? Talvez fale um pouco com aquilo que a Magda entendeu como culpa, né? Que talvez tenha aí um diálogo, né? Não sei. A vergonha me remete à questão da menstruação e das coisas femininas que precisam ser escondidas, né? As coisas das mulheres que, enfim, né? Isso não, né? É um outro, em vez de tanto não, é uma outra maneira de ler o tanto não, né? E eu vou trazer algo aqui, a página 134, gente, que quem puder... Eu coloquei um post-it aqui, ó, não sei se vocês vão ver, ó, post-it, esse post-it aqui sou eu perguntando, tá? Eu fazendo meu diário, minha parte de diário no livro. Tem assim, que ela está falando do texto, relendo o texto autobiográfico da Virginia Woolf. Tem uma parte da Virgínia dizendo, né? É a mais pura. Tchau, Denise. Tchau, beijo. É a mais pura das verdades que vivi obcecada por ela, a minha mãe, até os 44 anos, embora ela tenha morrido quando eu tinha 13. O certo é que escrevi o livro. Passei ao farol muito depressa e, quando ficou pronto, deixei de me sentir obcecada pela minha mãe. Já não ouço a voz dela, não a vejo. Suponho que fiz por mim mesma o que os psicanalistas fazem pelos doentes. Exprimi uma emoção muito antiga e muito profunda, e ao exprimi-lo, expliquei-a e enterrei-a. E aí, a partir daí, vem a própria
Tatiana escrevendo. Me pergunto se 44 é uma idade simbólica na vida de uma mulher. Eu pessoalmente, tá, Cizuê, tenho 48. Na relação entre mãe e filha, ou se 31 anos é o tempo do luto. Mas o que significa elaborar o luto? Podemos terminar o luto e continuar obcecadas? 24 anos após a morte dela, cá estou escrevendo sobre a minha mãe de novo. Será que depois desse livro, enfim, vou enterrar essa emoção muito antiga? Tenho mania de traçar paralelos entre a minha vida e a dos outros para encontrar referências absolutas. Se Virginia Woolf parou de viver obcecada pela mãe aos 44 anos e eu acabei de fazer 44, então o mesmo deverá acontecer comigo. Gente, eu estou com 48 e eu não sei se... Não vou dizer que eu sou obcecada, mas já fui. Mas não sei se eu consegui lidar com todas as questões com a minha mãe, tanto é que eu adoro, adoro, não sei se é a melhor expressão, ler literatura de mulheres, talvez para lidar com a minha própria questão enquanto filha e enquanto mãe de menina e enquanto mulher e tal. Eu acho que isso fala muito da minha relação com a minha mãe. Será que a gente consegue, em algum momento da nossa vida de mulher, lidar com as nossas questões com as nossas mães? Não vou te chamar de deixar de... Eu acho que a gente deixa de ser obcecada, a palavra obcecada, mas será? É a minha pergunta aqui no post-it. Vou ler para você. É cedo para perguntar, mas eu gostaria de saber da Tatiana. Continua obcecada pela mãe, apesar do livro? Ai, tomara que não. É a pergunta. Por quê? Porque eu acho que a gente, em maior ou menor grau, eu acho que as mulheres sempre estão conectadas com essa mãe numa pergunta que jamais será respondida. Não sei se eu estou aqui falando de mim, apenas de mim, ou não sei, né? Bom, eu tenho 68. E aí, então, Magda, tem muito pano para revele-se. manga. Eu acho que tem questões, enquanto a gente está viva, que a gente está sempre elaborando, porque a mãe é diferente do filho para uma filha, mas, né? É uma referência da gente, que eu acho que a gente volta e meia se vê com uma questão e vai elaborando. Eu acho que a elaboração vai se dando. Mas eu acho que a gente pode realmente deixar de ser obcecada, deixar de ter culpa e se separar realmente da mãe. Ser outra. Sim. É isso, gente. 20 anos a mais, Cizuê. Eu tenho 68, agora eu me dei conta. Olha, daqui 20 anos eu quero ter lido tanto que você leu, Magda. Ah, imagina. Você lê muito mais. Gente, eu tive pensando da gente fazer um novo encontro em julho, agosto, setembro, daqui 2 meses. O que vocês acham? Gostam? Pular um mês, fazer mês sim, mês não. Para não ficar, né, muito assim, muito intenso, a gente faz da folga de agosto e faz um em setembro. Gostam da ideia? Tá bom? Olha, vou colocar aqui rapidamente. Eu, setembro, não estarei no Brasil. Eu só volto dia 28. Eu vou viajar de 7 de setembro a 28 de setembro. Olha, então, quero também ter viajado tanto quanto a Magda, gente, daqui 20 anos. Eu comecei a viajar dessa agora, viu? Tá certa, tá certinho. Então, eu vou estar fora, e de fato eu não vou poder... Assim, logo no começo de outubro eu já posso, no final de setembro eu já posso, mas eu chego no Brasil 28. Eu posso ler enquanto estou viajando, mas participar eu não vou poder.
Nos fará falta se encaixar na data. Ó, você chega 28? Chego. Ah, mas 28 é o dia que você chega, não vai dar para você participar. Não, não vai dar. Não vai dar. Mas, de repente, a gente Enfim. faz aí nesse último sábado de setembro. A outra Ellen. Todo mês também é legal. Ai, Ellen, obrigada. Mas a gente tem lá, pessoal, o grupo, né, que a gente faz os encontros semanais. Neidil está lá, o Caio está lá, a gente está lendo Memórias de Adriano lá no outro grupo. Maravilha. Maravilhoso. E depois a gente vai ler Vestígios do Dia e tal. Então, para quem quer um intensivão de Sisuê, às quartas à noite, né? A gente está lá no outro grupo. E aí aqui, então, eu vou fazer essa escolha e até o final até meados, de repente, de agosto, né, gente, para dar tempo, com calma, da gente ler, comprar, ler e tal, né? Vou divulgando aí, para a gente ter uns 45 dias para ler e se encontrar. Eu amei, gente. Depois eu pegar o feedback com vocês, lá no grupo, de que vocês acharam desse formato, né? Gosto dessa proposta mais democrática e íntima aí. Espero que vocês tenham gostado, amei demais. Depois eu vou colocar em algum lugar, ou no YouTube mesmo, ou no nosso grupo, tá? A gravação. Obrigada. Ela não vai entrar na plataforma, não? Na plataforma essa daqui, Neidil, não, porque aí a plataforma, o pessoal que está aqui não tem acesso. Ah, tá. Tá? A plataforma é só para quem é do outro grupo lá. Tá? Então, a gente vai botar em outro lugar. Já tem alguns livros separados na cabecinha? Tem, mas eu vou ter que lê-los primeiro para poder... Mas tem algumas coisas já pensadas. Ó, tem uns negócios que eu já separei aqui, tem aqui um negócio, tem aqui outro negócio, ó. Esse livro. Tem umas coisas assim que eu já estou aqui, mas tão grandes, não sei, ó, tem umas... Acho que cada um tem umas... Ó, esse tem 300, esse aqui tem... Então, não sei, 300 também, então talvez... Ó, estou mais tendendo a esse aqui. Vamos ver. Ó, mas também aceito sugestões, tá, pessoal? Se vocês quiserem sugerir, né, para a gente também não ficar só com brasileiros, a gente poder sair um pouco, né? Ou também podemos ficar, enfim, tá? Agora tá tudo pode. Ao vivo? Tudo pode. Tá? Posso dar uma sugestão ao vivo? Pode o quê? Dar uma sugestão ao vivo? Pode. Eu não falei o encontro todo. Eu acho que a gente podia pensar, sabe, em qual autor que você já leu, que tem livros curtos e que dão margem a uma imensa discussão, o Domenico Starnone, italiano. Mas talvez é um livro que já saiu há mais tempo, talvez o pessoal já tenha lido, mas a gente pode votar. Eu acho que a ideia de fazer a votação é legal também. Um livro que já tenha saído há mais tempo, eu acho que a gente pode, muitos já terem lido, mas eu gosto da ideia de votar, porque aí o povo participa. Vamos fazer esse agito aí ao longo de agosto, no início de agosto, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Sisuê. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.